Bom dia, essa aqui é mais uma turma das 5h57 e eu quero começar nessa manhã dizendo que você é um vencedor, você não está aqui por acaso, ninguém acorda esse horário simplesmente porque está sem sono. Às vezes sim, né? Mas não regularmente. Então, se você está acordado essa hora é porque você quer algo diferente, você quer algo diferenciado, alcançar resultados que já ainda não alcançou e que muitos não alcançam e nem alcançarão, porque não estão dispostos a isso aqui. E eu quero começar hoje com o tema da live falando sobre o quê? Mentalidade inabalável. Como você pensar como vencedores. E esse é um grande segredo que eu quero compartilhar aqui com você para você dar um próximo passo, entrar no próximo nível. Então, eu já quero começar te fazendo uma pergunta aqui. Você já percebeu como que algumas pessoas elas enfrentam qualquer desafio, qualquer dificuldade sem desistir? Já parou para pensar nisso aí? Isso aí faz toda a diferença, você ter um nível de mentalidade, uma mentalidade inabalável para que você possa passar os desafios sem desistir, certo? Então, hoje nós vamos aprender como desenvolver uma mentalidade inabalável e baseada sempre, como eu falo aqui, em princípios bíblicos, para que vão te fazer vencedores e vão fazer você avançar sempre, avançar todos os dias. Bom dia, Jonathan, olha só, Deus abençoe você também, rapaz, uma excelente quinta-feira, né? Vamos lá, vamos para frente aqui. Então, o que é mentalidade inabalável? Quero compartilhar isso aqui com você. Bom, você ter uma mente firme é essencial para você vencer na vida. Isso aí é inevitável, isso é inexplicável. Você ter uma mente sólida, consolidada, isso é inevitável. Se você quer desenvolver, se você quer crescer, atingir qualquer nível, sem dúvida nenhuma você precisa ter uma mente sólida, uma mente firme. Então, o homem de coração, que tem um coração que não é bom, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Isso aqui está escrito em Tiago 1,8, e eu quero dar um exemplo para você. É o seguinte, o José do Egito, que a gente conhece como José do Egito, mas na realidade, nos textos bíblicos, ele é tido como o José o Justo. Então, ele manteve a mentalidade mesmo sendo traído, ele manteve a mentalidade mesmo sendo preso, ele manteve a mentalidade mesmo ele estando escravo, mesmo ele sendo servo. Então ele manteve a mentalidade, e isso aí remonta o que para nós? Uma mentalidade firme, uma mentalidade sólida, uma mentalidade que está consolidada. Então, falando sobre mentalidade firme, sólida, quero compartilhar com você aqui diferentes tipos de mentalidade. Já começando aqui, usando esses exemplos aqui, a mentalidade do escravo, ou a mentalidade de escravo. O que é a mentalidade de escravo? É a que foca em problemas e que não vê oportunidade em nada, para falar a verdade. Essa é uma das mentalidades, certo? Eu vou compartilhar aqui duas. A segunda mentalidade seria a mentalidade do filho. Qual que é o esquema da mentalidade do filho? O filho, ele confia no pai, ele confia em Deus e ele vê além do presente, não somente o presente, mas além do presente. Então, quero compartilhar aqui, trabalhando nessas duas mentalidades, né, mentalidade de escravo e mentalidade de filho, vou passar para você aqui 3 pilares para você ter uma mentalidade inabalável. Então, o terceiro é muito forte, então fica atento. Primeira mentalidade para você, princípio para você ter uma mentalidade inabalável é o seguinte: é o pensamento alinhado com a palavra de Deus. Quando você tem o pensamento alinhado com a palavra de Deus, você já tem ali uma base sólida. Primeiro, porque se está alinhado com algo, já está sólido naquele princípio. Mas quando você tem alinhado a palavra de Deus, eu quero compartilhar o quê? Assim como imagina a sua alma, ou seja, assim como você é no seu interior, você é. É de verdade, ou é fora de si, ou seja, são as suas ações. Assim como você é dentro de você, assim como você é na sua alma, você é fora de você. As suas ações falam por você. Isso aqui é um grande provérbio, gosto muito de Provérbios 23:7. Então, o que você pensa sobre si mesmo
determina a sua realidade. Então, você ter o pensamento alinhado com a palavra de Deus vai alinhar suas ações e vai alinhar os seus resultados e para você determinar uma nova realidade, quem sabe, né? Uma nova realidade com uma mentalidade inabalável. Então, o segundo princípio aqui para você ter uma mentalidade inabalável é o quê? Foco na solução. Lembra ali que o escravo, mas a mentalidade de escravo foca nos problemas, não vê a oportunidade. Já quem tem uma mentalidade inabalável, ele foca o quê? Na solução, não foca no problema. Por quê? Porque problema não se administra, problema se resolve. Então, quando você foca na solução, você não fica atento somente nas coisas que vêm até a sua vida, que vêm para você, mas nas coisas que você pode resolver. Então, eu quero compartilhar aqui 2 Coríntios 4,18, que diz o seguinte, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Então, ou seja, você não é que eu não vou focar na realidade. Não é isso. Você tem que focar na realidade. Porém, existem muitas coisas que nós não estamos vendo, mas estão acontecendo. Então, nós devemos ter um foco aonde? Na solução. E geralmente a solução, ela não se vê, ou muitos pelo menos não a percebem. E essa é a importância de você focar não no problema em si, mas na solução do problema. E esse é o segundo princípio para você para você ter uma mentalidade inabalável, como transformar desafios em oportunidades com uma mudança de perspectiva, focando não no problema, mas na solução dele. E o terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você aqui é a perseverança. Perseverança e fé inabalável. Fé inabalável, o que é fé? O que é fé inabalável? A fé, basicamente, é o fundamento das coisas que não se veem, mas na realidade a fé, claro que é isso, sem dúvida nenhuma, é isso, mas a fé é você agir, você fazer, você pensar nas coisas que não são como se elas já fossem, ou seja, na sua mente, aquilo que eu estava falando ali em Provérbios, Provérbios 23, 7, que fala o que o pensamento alinhado com Deus, quando você pensa nas coisas que não são ainda, ou seja, não é real. Eu tenho um projeto para uma casa, eu tenho um projeto para um novo trabalho, eu tenho um projeto para algo social. Não existe fisicamente ainda, mas dentro de você, ele não é só uma ideia, ele já existe. Então, você trabalhar nas coisas que não são como se elas já fossem. Esse é o princípio da fé. E a perseverança é o quê? Permanência, você se manter. E o que se mantém ao longo do tempo? O que se mantém ao longo do tempo? Algo que está estabelecido, algo que não se mexe ali. Uma casa com uma boa fundação, na tempestade, nas chuvas, ela não cede. Por quê? Porque ela permaneceu, ela permanece. E como que ela permanece? Tendo certeza de onde ela está, com a fundação dela fixada profundamente. Então isso aí vai fazer com que ela permaneça. Então a perseverança está muito baseada aonde estão os seus princípios. Os princípios são os fundamentos, a fundação da sua casa. Então a perseverança é você permanecer. Porque quando você tem os pensamentos alinhados com Deus e o foco na solução e não no problema, você já vai ter uma grande porta da perseverança aberta para a sua vida. Então perseverar e ter fé, perseverar não é insistir no erro, certo? Mas você persistir, você procurar ter o resultado que você precisa ter, mesmo que precise fazer isso de maneiras diferentes, ou eventualmente repetindo o processo. Porque quando você erra e você faz novamente, você não necessariamente aprendeu como fazer correto, mas você já entendeu que daquela maneira não é a maneira que você deve fazer. Por quê? Porque você errou, ou seja, não deu certo. Então, você aprendeu com o erro. E, você aprende, não é exatamente errando. Errando, você aprende a não fazer. Mas você aprende de verdade acertando. Quando você acerta, aí você aprende. E você vai evoluindo o seu nível. Então, fechando aqui a parte da perseverança com a fé inabalável, é o seguinte, o justo
viverá da fé. Isso aqui está em Hebreus 10, 38. Então, um exemplo que eu acho muito legal é o quê? Davi enfrentando Golias. Ele via a vitória, antes mesmo dele vencer, ele já via a vitória, porque todos estavam com medo, mas ele não estava com medo. Então ele viu a vitória onde todos viam derrota. E esse é um excelente exemplo, certo? Então, eu quero passar aqui uma mentalidade inabalável, ela se baseia em 3 pilares, né? Alinhar seus pensamentos com a palavra de Deus, né? O que você pensa sobre si mesmo define o seu futuro, e focar na solução e não no problema. A fé, ela nos faz enxergar além das dificuldades, não somente as dificuldades, nós chegamos além das dificuldades. E você ter perseverança e uma fé inabalável. O justo vive pela fé, independentemente das circunstâncias. As circunstâncias não definem a fé, as circunstâncias não definem quem ele é, as circunstâncias não definem o futuro dele, mas a fé, a perseverança e a mentalidade inabalável vão definir sim o futuro do justo, ou seja, de você, porque, como eu digo, se você está aqui é porque você quer algo diferente, então isso aí serve com certeza para a sua vida e claro para mim. Então eu quero te dar um exemplo prático aqui, que é o seguinte, ó, você pode até estar em algum momento difícil, né? Você pode até estar em algum momento difícil hoje, vivendo na atualidade, mas a sua mentalidade pode mudar a sua realidade, certo? Então, uma ação prática para você hoje, nessa quinta-feira aqui, é o quê? Você fazer um autodiagnóstico. O que é isso, autodiagnóstico? Autodiagnósticos é o quê? Os pensamentos limitam você? Tem pensamentos que limitam você? Quando você acorda de manhã, você fala, cara, por que eu estou acordando? Quando você vai fazer algo, você fala, poxa, não vai valer a pena. Esses são pensamentos limitantes. Então, o autodiagnóstico é o quê? Quais pensamentos limitam você? Quais pensamentos colocam um limite nas coisas que você quer fazer? Quando você vai empreender, quando você vai fazer algo, e você chega ali e você fala o seguinte, puxa, não vai dar certo. É um pensamento que está limitando você. Porque lembra, assim como você é na sua mente, assim como você é no seu interior, assim você é fora de você. Você é de verdade, né? Na prática, na ação. Então, se o teu pensamento te limita, como é que você vai fazer algo que a matriz, o teu cérebro, a tua mente não permitiu você fazer ali, já nasceu dando errado e você fala, não, vou fazer de qualquer maneira aqui. Então, se o pensamento, quais são os pensamentos que limitam você? Isso é um autodiagnóstico, você perceber, você fazer um raio-x de você, da sua vida, para que você possa perceber e compreender quais são os pensamentos que limitam você. E isso aí vai fazer toda a diferença. Então você vai precisar dar uma treinada, mas vai valer a pena quando você começar a mudar os seus pensamentos, certo? Então, um passo imediato é o seguinte, ó, escreva uma declaração positiva baseada nos princípios bíblicos, baseada na Bíblia, em algum versículo, por exemplo, como esse aqui, assim como você é no seu interior, você é no seu exterior. Ou seja, porque pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e resultados. Então, assim como você é dentro, você também é fora de você. Então, baseado nisso, faça essa declaração por escrito e declare todos os dias, porque isso aí vai fazer uma diferença tremenda no seu dia a dia. Por quê? Porque você vai estar treinando a sua mente. Essa é a diferença que vai fazer, porque a mente, ela comanda o nosso corpo. Então, vou dar um exemplo aqui para você, que você pode escrever, não precisa escrever 2, 3 páginas, não é isso, você pode escrever algumas frases ali, frases de afirmação, frases de afirmação, frases, não simplesmente pensar positivo, isso é bom, mas frases, quando você declara. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou mais que vencedor, porque Deus está comigo. Essa é uma frase curta, mas se você praticar isso aí, colocar, meditar é o quê? Você ficar pensando, remoendo, né? A gente tem que ser seres, nós não somos ruminantes, vou dar um exemplo da vaca, né? Do boi, que eles ruminam, eles ficam mastigando a comida por mais tempo. O que você deve fazer? Ruminar mentalmente os pensamentos positivos e desprezar emoções negativas. Isso aí vai fazer você chegar num outro patamar. E muitas vezes você pode estar limitado, por quê? Porque você fica ruminando emoções negativas, emoções que te paralisam, pensamentos que te paralisam, que te limitam, e os bons você está deixando de lado. Então,
fazendo essa troca, tirando emoções negativas, pensamentos negativos, você atua, coloca a sua mente para ruminar, ou seja, ficar pensando todo dia, durante o dia todo, aquelas coisas positivas, certo? Então eu quero fazer um desafio para você, durante 7 dias, né, ou até semana que vem, você escreva, ou durante mais tempo, mas pelo menos 7 dias, quero fazer esse desafio aqui, reescreva as suas crenças limitantes, toda vez que você pensar em algo que vai te limitar, ou que você não vai conseguir, ou que não é possível, você escreve isso aí, e em seguida você coloca um novo significado, fala, não, eu acredito nisso aí, mesmo que talvez você não acredite de fato, mas por quê? Porque a fé está muito mais relacionada a uma decisão do que a uma emoção. Você não sente fé, você decide ter fé. Então, quando vem um pensamento negativo e você coloca isso aí, e escreve o negativo para que você tenha clareza disso, mas na sequência você escreve a solução ou um novo pensamento e você declara, você pensa, você pratica isso aí, você está tomando uma decisão. Então a fé está muito mais relacionada à decisão do que a uma emoção. Porque é muito difícil não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você chegar assim, uau, senti fé e vou fazer isso aqui. Não, é muito mais uma decisão. Então é o seguinte, pessoal, essa aqui é a turma da 557, eu quero relembrar você que de segunda a sexta eu estou aqui nesse horário. Essa semana eu não fiz a live segunda, terça e quarta por motivo de viagem, certo? Mas já estou de volta e amanhã estarei aqui para a gente falar sobre como você sair da estagnação e subir para um próximo nível. Então não perca amanhã às 5h57, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia próspero e tudo que você toque, você tenha êxito, tá bom? Um forte abraço, nos vemos amanhã às 5h57.